é a gente falar um pouco de como a gente vai trazer felicidade para dentro do ambiente corporativo. Tá? Eu sei que vocês já estão vendo sobre felicidade há bastante tempo, mas eu achei que valia a pena, pelo menos no começo, dar a minha visão sobre muitas definições de felicidade, e eu estudo isso há muitos anos, e mesmo assim eu sempre gosto de ver definições diferentes de pessoas que estudam isso, então acho que vai valer a pena. Eu vou passar rapidinho por isso e depois vou me dedicar de fato a falar sobre o que é cultura rapidamente, e o grande tópico é por onde começar a transformar uma cultura dentro de uma organização. Tá? Então, por isso que eu botei de título dessa palestra Felicidade e Cultura, a Nova Revolução Organizacional, porque eu tenho um entendimento e cada vez mais as pessoas e as empresas vão entender a felicidade como algo tão relevante para o negócio. Tá? E vão estar usando felicidade como algo estratégico cada vez mais. Tá? Então assim, mania do tempo rápido, assim, todo mundo já, a maioria já conhece meu currículo, e eu nem sou um cara que gosto tanto de falar do meu currículo. Mas assim, de mania do tempo rápida, eu joguei tênis profissional, eu sou de Porto Alegre, joguei tênis profissional por 3 anos, pra mim a minha vida adulta começou aí, eu saí de casa com 16 anos. Tive uma depressão antes de sair de casa, tinha uma vida legal, tinha amigos, mas tinha um quê de questionamento sobre a vida, não entendia o porquê que eu tinha que estudar química no colégio, eu queria jogar tênis profissional. E então, ao ir dormir de noite, quando eu botava a cabeça no travesseiro, eu sentia uma falta de sentido pra minha vida. E daí quando eu saí do colégio, em 2, 3 meses eu tava curado da minha depressão, porque eu tinha criado um sentido e estava indo de fato atrás dos meus sonhos. Eu gosto de falar que essa decisão foi mais do que decidir jogar tênis profissional, foi uma decisão de seguir meu coração e tomar decisões que vão contra o status quo, e tomar decisões de seguir o coração independente do que os outros iam pensar. Porque é óbvio que teve consequências na decisão que meus pais mais queriam ou que a sociedade estaria mais acostumada. Daí, em outubro de 2015, foi 2012, mês de 2012, então 3 anos e pouquinho, 3 anos e 2 meses depois, eu tive 3 anos depois, tive uma crise de propósito. Foi uma crise muito difícil interna, mas começou a vir um questionamento de falar assim, cara, eu não quero bater uma bolinha amarela pro resto da vida, eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes. Eu já tinha uma compreensão de modelos de negócio de impacto social, onde a gente podia ganhar dinheiro ajudando os outros. Dando uma perspectiva histórica, o modelo capitalista, ele existe com a ideia de premiar aqueles que estão criando mais valor para a sociedade. Essa é a ideia raiz do capitalismo, meio a lá Adam Smith. Mas claramente a gente se desconectou dessa essência, mas eu já entendia esse resgate de negócios de impacto social e o quanto a gente podia se reconectar com isso. E eu não via que eu estava causando um grande impacto na sociedade ao jogar tênis, e mesmo ganhar dinheiro com isso. Então eu decidi estudar felicidade, eu tinha aquele anseio de viajar o mundo. E daí eu comecei a estudar felicidade ao redor do mundo. Eu sou um cara privilegiado, acho que eu soube usar meus privilégios muito bem. Então eu me formei em 4 anos em psicologia, estudando em 4 faculdades diferentes. Um semestre no Brasil, 3 na Califórnia, 2 no Colorado, numa faculdade inspirada no budismo, chamada Naropa, que foi que eu me formei. 1 no Butão, fui o primeiro brasileiro, o único brasileiro a fazer faculdade, fiz um semestre de faculdade no Butão, onde publiquei artigos para a União Europeia e para a ONU, abriu várias portas. E além disso, nas férias eu ficava viajando o mundo, indo principalmente para comunidades espirituais, para comunidades espirituais, sempre com esse enfoque. Então desde o começo da faculdade eu queria estudar a felicidade. A pergunta era como que eu posso ajudar os seres humanos a serem mais felizes. Então ainda no meio da minha formação, comecei a fazer palestras para escolas, faculdades, empresas, comecei a escrever na Zero Hora, que é o maior jornal do sul do país, comecei a atender paciente em 2018, eu fui me formar só em dezembro de 2019, fui para o Butão, me formei em Naropa, e daí poderia ter ficado mais 1 ano nos Estados Unidos. Eu tinha quando se forma lá, tem um visto de 1 ano de trabalho, não quis ficar, porque eu sempre tive um chamado, eu gosto muito da cultura brasileira, a gente é muito mais feliz do que a gente deveria ser. Essa comparação ela pode ser feita quando a gente compara posição do IDH com posição no World Happiness Report. E o gap entre esses dois, se para positivo, como no caso do Brasil, a gente está acima no World Happiness Report, que a gente está no IDH, é um sinal de que essa cultura é uma cultura de felicidade que puxa para cima em posições. Ou países ex-União Soviética, por exemplo, têm uma cultura infeliz, que são menos felizes que eles deveriam ser, principalmente pelos traumas da guerra que eles sofreram, da Guerra Fria e de tudo que aconteceu por ali. Voltei para o Brasil, daí eu fui convidado. A minha ideia era clara, eu já dava palestra, já atendia paciente, eu sempre quis ter esse mix, é o que eu faço hoje, de atender paciente e dar consultoria para empresa. Até então, só tinha dado palestras para empresas.
Daí eu falei, vou voltar pro Brasil, vou atender mais paciente, vou continuar nas minhas palestras, aos poucos transformando em consultorias. Bateu a pandemia, e The Adventures me chamou, que era uma startup na época que bombava muito, para eu virar head de cultura deles. Então ali eu aprendi muito do que eu vou falar aqui para vocês foi o que eu montei dentro da Adventures, tá? E hoje em dia eu monto em outras empresas. Virei professor universitário, fiquei 1 ano como professor, desenhei um pós-graduação para a INH, que é a Faculdade do Sul, fiquei como professor de psicologia positiva. E daí, em outubro de 2021, eu saí da Adventures para dar só minhas consultorias. Gostava muito da empresa, tinha sido convidado para virar sócio, mas eu nunca quis trabalhar full time numa empresa. Eu nunca parei de atender, eu nunca parei de dar palestra em outras empresas, mas eu queria estar só como consultor, porque eu sentia muito que esse era o meu chamado. Eu não vou conseguir olhar os chats, mas se tiverem perguntas ou pontos, podem ir me interrompendo, tá? E aqui um pouco do histórico de trabalho. Terapeuta já falei, da INH também, a Adventures também, daí depois eu fui pegando algumas outras empresas para estruturar, mas daí sempre trabalhando algumas horas por semana. Então o Grupo Urca Energia, que é uma empresa de mais de 4 bilhões de valuation, a Start2, que é uma startup super legal, que hoje eu pego uns projetos com eles, para mim o principal case, é o case que eu teria mais orgulho de apresentar, seja no Google ou na UPenn, que eu estou indo fazer mestrado agora, e a MAP, que é uma startup de felicidade de Nova York, que eu estava como head de conteúdo por alguns meses. Além disso, fiz trabalhos de consultoria em empresas grandes, como Oracle, Claro, Bimob, que eles estavam na Bolsa, Dell, entre outros. Tá? Hoje em dia eu estou na RCK Energia, que é uma empresa de energia de uns 530 milhões de valuation. Vocês vão notar que tem uma linguagem minha que é meio natural de business, então eu tenho essa coisa que às vezes quando olham o meu currículo não imaginam o quanto eu gosto de negócios, e eu sinto que isso é algo muito importante para a gente conseguir impactar as empresas. Muitas vezes o RH ele não é respeitado justamente porque ele não entende de negócio, tá? E quando tu consegue entender de negócios e falar a mesma linguagem que o core business, que a empresa faz, eles te respeitam muito mais. Aí tu consegue andar com pautas como bem-estar e felicidade e cultura dentro das organizações, mostrando os impactos que isso vai ter para a organização. Então, na RZK eu estruturo toda a parte de RH deles, né, de uma maneira moderna. Quem me contrata geralmente é porque quer fazer uma coisa um pouco diferente. Tá? E eu já trabalhei na Urca, que é concorrente, mas muito maior do que a RZK. E agora eu passei no mestrado na UPenn, que é o melhor mestrado do mundo. A psicologia positiva foi fundada lá em 1998 pelo Martin Seligman, quando ele era presidente da APA. Então eu vou estudar com ele, estou super feliz, e com o Adam Grant, que é hoje o principal psicólogo organizacional do mundo, Angela Duckworth, entre outros. Além disso, eu pego alguns projetos pontuais. Eu faço muitos projetos muito diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, agora estou desenhando branding de uma executiva, que é minha paciente. Meus pacientes são principalmente executivos. Então, eu pego geralmente executiva, essa executiva ela me contratou só para desenhar o branding dela, porque eu falo que algo muito importante é o storytelling of life. É o jeito que tu conta a tua história e o jeito que tu conecta todos os pontos da tua vida. E eu tendo a ajudar as pessoas a fazerem isso. Então eu pego projetos muito diferentes uns dos outros. Esses dias eu montei a coleção inteira da Cravo Canela do ano que vem, que é uma coleção focada em felicidade, que é uma empresa de sapatos. Pego uns projetos muito malucos. Referências. O que eu uso de referência geralmente? Tá? Eu busco usar como referência livros de pesquisadores que são renomados nas suas áreas, mas que se esforçam para traduzir seus estudos no mundo real. Eu tenho uma crítica muito grande à academia, ao quanto ficam só publicando artigos científicos que no fundo não mudam nada, tá? E só eles leem e não são lidos pelo grande público. Eu sinto que parte do meu propósito é ser ponte entre a academia e o mundo real, entre a espiritualidade e o mundo real. Embora eu tenha ido para muitas das comunidades espirituais mais famosas do mundo, eu nunca quis morar numa. Eu queria aprender, entender como eles viviam e como a gente podia trazer alguns desses pontos para a vida nas cidades. Me parece que tem algumas ondas no mundo corporativo que vêm para ficar. No passado se falava então muito de sustentabilidade, que evoluiu para o modelo ESG, Environmental, Social and Governance, que só ganha força ao redor do mundo. Tem críticas a esse modelo porque sempre aparece empresas que fazem ele de maneira muito superficial, né? Nesse caso chamado muito de greenwash ou ESG wash, wash de lavagem só por cima, né? E tu não realmente faz as transformações necessárias. Hoje em dia se fala muito de diversidade e inclusão, né? E eu sinto que já se fala e cada vez vai se falar mais de felicidade e cultura. Os funcionários felizes performam muito melhor, têm incontáveis benefícios. Então, tu quer diminuir o turnover, tu quer diminuir o burnout, tu quer aumentar a criatividade das pessoas, tu quer aumentar a tua retenção de talentos. Então é inevitável a gente falar sobre isso. E cultura se torna algo muito mais complexo num mundo onde tu tem um crescimento exponencial de empresas. Então é muito difícil de segurar a cultura. Quando eu entrei na Adventures, por exemplo, eram 60 funcionários. 15 meses depois, quando eu saí, eram 350. Tudo em pandemia, todo mundo trabalhando à distância. Como tu mantém cultura com isso? Tá? Antigamente as empresas cresciam ou diminuíam de maneira muito lenta. É muito mais fácil tu manter cultura. Tá? E hoje em dia faz parte do modelo que a gente
que a gente vive, o que a gente construiu, de uma sociedade mais imediatista, talvez, como diria o Bauman, do modelo mais líquido de sociedade, onde a gente troca muito mais de emprego. E isso faz com que a cultura também fique mais complexa, porque se tem mais gente entrando o tempo inteiro, está mudando de empresa, como que eu mantenho a cultura uma só e única? Eu gosto de falar que não existe cultura certa ou cultura errada, mas sim o processo mais importante é de harmonização cultural. Eu critico muito o modelo que eu falo que é de empresa sabonete, onde todas as empresas, tu olha o discurso de RH ou de cultura das empresas, tu tapa o logo, tu não sabe dizer qual empresa é tudo meio parecido, sendo que na realidade as empresas são muito diferentes. Gosto de dar 2 exemplos meio extremos de culturas que são muito famosas. Uma é o BTG, né? BTG Pactual, hoje é considerada a empresa mais de alta performance da América Latina, de empresa grande, já foi a Ambev um dia, e a Natura, né? Que é a maior empresa de impacto social do Brasil. São culturas muito diferentes, tá? E os processos lá dentro têm que ser muito diferentes, tá? O salário e o modelo de bônus, tá, do CEO da Natura, o gap entre o CEO da Natura e o estagiário da Natura tem que ser muito menor do que o gap entre o CEO do BTG e o estagiário do BTG, ou o analista 1, né? Aqui tem que ser muito maior, porque o BTG está falando que o posicionamento dele é: se tu quer virar milionário, entra aqui e eu, como RH, vou te garantir que se tu for bom, tu vai crescer e vai virar milionário o mais rápido possível. Enquanto que na Natura, o posicionamento é outro. A gente vai prezar por qualidade de vida, tu vai estar trabalhando numa empresa com propósito, tem outros pontos para atrair. Só que tu tem que ter coragem para se posicionar dessa maneira. Muitas vezes, porque é ridículo quando um BTG da vida vai falar assim: não, aqui a gente super cuida do bem-estar de vocês, venham pra cá. Cara, é mentira. Tá? Então a gente tem que aprender a se vulnerabilizar como organizações também, né? Para citar um pouco o Brené Brown, entendendo que quando eu me vulnerabilizo, eu afasto as pessoas que não têm tanto a ver comigo e eu aproximo as pessoas que têm a ver. Tá? Então, queria falar um pouquinho do que é, do conceito de felicidade, embora vocês já estejam cansados de saber. Tá? Primeiro, para mim, tem um paradoxo da felicidade que é interessante, né? Porque tudo que a gente faz o tempo inteiro é para aumentar a nossa felicidade. A roupa que eu escolhi o jeito que eu tô mexendo minhas mãos, aceitar esse convite para dar essa aula, tudo que eu faço o tempo inteiro é para aumentar a minha felicidade. Mas muitas vezes a minha decisão ela é equivocada. Tá? Talvez porque eu viva numa sociedade que confunde muito felicidade com alegria e prazer, que são coisas momentâneas. Enquanto que para a ciência, a felicidade é sinônimo de bem-estar, plenitude, contentamento, satisfação, eudaimonia e paz interior, seriam os que eu mais gosto aqui, né? Daimon é o espírito bom, então eudaimonia, conceito grego, a presença do espírito bom dentro de mim, do espírito de Deus. E o que usam no botão, que é paz interior. Né? Então, para mim, felicidade é paz e não prazer. Voltando a esse slide aqui, o paradoxo da felicidade é que eu busco ela o tempo todo, ela é meu objetivo, mas ela também é meu meio. Tá? Ela é o caminho. Se eu ponho a felicidade longe, eu diminuo a minha performance e eu tô contando pro meu subconsciente que eu só posso ser bem sucedido se eu não for feliz aqui agora. E nada pode estar mais distante da verdade, porque todos os estudos mostram que se eu estiver feliz aqui agora, minha chance de sucesso é muito maior. E eu diria, inclusive, que a felicidade no momento presente é o sucesso que tu tanto busca. Porque todas as metas que tu tem, só tem elas, porque tu acha que elas vão aumentar a tua felicidade. Embora muitas vezes não seja verdade. Quando a gente fala de felicidade, a gente está falando também como sinônimo de inteligência emocional. Porque a gente está incluindo a importância do luto, são os clássicos da psicologia da década de 60 e 70, a gente sabe que morre um ente querido, eu preciso me permitir ficar triste com aquilo. Senão eu estou reprimindo esse sentimento, isso é clássico de Freud, reprimo esse sentimento, ele vai ganhando força e uma hora isso explode dentro de mim, sai de um jeito errado, eu sou grosso com alguma pessoa, eu gero uma doença dentro de mim, porque eu estou reprimindo esse sentimento. Então existem muitos benefícios de se sentir triste às vezes. Agora, eu não posso deixar com que a tristeza de um ponto específico, a morte do ente querido, contamine todo o resto da minha vida. Porque meu pai morreu, então eu já não quero mais comer bem, eu não quero mais treinar, eu não quero mais ir trabalhar, e com isso eu vou entrando num estado depressivo. A depressão é quando eu deixo a minha tristeza, no ponto específico, contaminar todo o resto. Então, felicidade é o oposto de depressão, enquanto a tristeza é o oposto de alegria e prazer. Uma vida feliz inclui momentos tanto de tristeza quanto de alegria e prazer. Para eu evoluir como pessoa, eu preciso desses momentos de down. Essa é a ideia da teoria U, do Otto Scharmer, do MIT, dá tantas consultorias em empresas, principalmente, mas que pode ser usado para nós mesmos. É nos meus momentos de baixa que às vezes eu me reinvento, que eu mudo de emprego, que eu deixo de fazer uma separação, uma pessoa que não fazia mais sentido para mim. Eu preciso sentir isso. O Steven Pinker, que é hoje o psicólogo mais respeitado no mundo, o principal psicólogo de Harvard, ele argumenta que o fato da depressão ao redor do mundo estar aumentando pode ser visto como algo positivo. Porque mais pessoas têm as suas necessidades básicas atendidas, e estão se permitindo questionar: será que eu estou feliz com a vida que eu estou? Será que é isso que eu quero para mim? Será que eu estou feliz com esse emprego?
Só que o problema é que, a gente se compara demais, a gente tá num mundo muito fake, a gente vai se comparando com o outro o tempo inteiro, então a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro, tá? E o outro a gente não se permite de verdade ir até o fundo do poço. O Diogo Lara, que para mim é o melhor psiquiatra do Brasil, ele fala que a depressão não é uma dor profunda, na verdade é uma dor que eu não tive coragem de ir até o fundo. Porque quando eu vou até o fundo, quando eu sinto de verdade, que eu consigo pegar impulso para subir de novo. É uma dor que eu fui tendo medo de sentir ela inteira. E a gente precisa sentir ela inteira. Os antidepressivos, eles nos anestesiam. Um monte, eu não sou contra antidepressivo, já usei. Tem vários pacientes meus que usam. Embora ele seja um remédio psiquiátrico, ele é para uma fase da tua vida. Antidepressivo não foi um remédio psiquiátrico feito para a vida inteira. Geralmente o tempo é de 2 a 3 anos. De uso, esse é o padrão. Aqui, definição de felicidade mais usada pela ciência hoje, então felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação de que a vida possui sentido e que vale a pena. Então é a junção de 2 sentimentos, contentamento e bem-estar, eu estou bem no aqui e agora, e a vida possui sentido e vale a pena. Se eu estou numa posição confortável, estou bem, mas eu não vejo sentido para a vida, eu estou deprimido. Tanto é que o cluster, o grupo com maior porcentagem de depressão são os herdeiros. Agora, se eu sinto que a vida tem sentido, vale a pena, mas eu tô com muita dor física, a vida tá muito ruim nesse momento, eu não tô com contentamento e bem-estar, eu também não consigo me descrever como feliz, embora eu veja sentido pra vida, embora eu sinta que ela vale a pena, eu não me descreveria como feliz. Então, eu gostaria de resumir que felicidade é paz e não prazer. Pra mim, essa é a grande definição de felicidade. Então, felicidade tem muito mais a ver com resiliência do que qualquer outra coisa. É como a gente reage àquilo que a vida joga na gente, e não em acontecer só coisas boas na vida com a gente. Porque confiança não é achar que tudo vai dar certo o tempo inteiro. Isso é tolice. Confiança é acreditar que independente do pepino que surja, independente do desafio que aconteça, eu vou dar conta de resolver. Então, sim, confiança está diretamente relacionada com felicidade. Então, felicidade é uma habilidade que pode ser treinada. Dan Gilbert, que vocês devem ter visto em alguns estudos dele, ele é o principal pesquisador de felicidade em Harvard, falou que a gente superestima o impacto externo sobre a nossa felicidade, que poucas experiências nos afetam por mais de 3 meses, as que nos afetam tendem a ser no máximo de 6 meses, como ganhar na loteria ou ficar paraplégico, e depois a gente tenta voltar ao nosso basal. O que muda a nossa felicidade é quando a gente pratica felicidade diariamente. Então frequência é mais importante que intensidade. Como sociedade a gente fica achando que é intensidade que vai nos fazer feliz. É casar, é mudar de casa, é ter um filho, são coisas grandes, é receber um aumento. E na verdade o que aumenta a nossa felicidade é a gente praticar pequenas coisas todos os dias com consciência, com presença. O Ed Diener é o pesquisador que mais publicou artigo acadêmico sobre o tópico felicidade no mundo. Ele é uma máquina de publicar artigo, maluco. Aqui a gente começa já a entrar mais no tópico de cultura. Para entender, eu gosto muito de entender que os sistemas eles são muito parecidos. Quando a gente olha para uma pessoa, para uma organização, as coisas funcionam de jeitos parecidos. Então um conceito que eu gosto muito de trazer é que a vida é simples. Ela não é fácil, mas ela é simples. A gente complica a vida como um mecanismo de defesa do nosso ego, que não quer aceitar que ele não consegue fazer o simples. É difícil, se o meu ego pensa, não, é bem simples, mas na realidade eu que não consigo seguir o simples. É difícil eu aceitar essa verdade. Elas não são fáceis, mas elas são simples. Com isso a gente fica agindo como crianças imaturas atrás de fórmulas mágicas para resolver os nossos problemas. Por isso que tem tanta gente que vende fórmula mágica para qualquer coisa. Por isso que a gente cai no golpe no Brasil, em golpes financeiros, em pirâmide, porque a gente fica acreditando em fórmulas mágicas, a gente fica esperando a salvação de alguém, quando quem vai nos salvar somos nós mesmos. Para mim, esses são os 2 principais livros, quando a gente fala de cultura organizacional. Um é o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, e o outro é A Regra Não Ter Regras, da Netflix. Para quem lê inglês, o Reinventando as Organizações tem uma versão ilustrada, que não tem em português, que é incrível e tem todas as informações que a versão normal tem. O Frederic Laloux é um grande sonhador, enquanto que o livro da Netflix é um livro muito aplicado a uma empresa de alta performance, meio startup, em 2023. E o Frederic Laloux é uma empresa utópica que a gente quer chegar lá um dia, uma Patagônia, para quem conhece de roupa, conseguiu alcançar. Esse conceito é importante, de que organizações, na verdade, elas não existem, A gente tem que tirar esse conceito, o BTG, a Claro, a Vivo decidiu no tal coisa. Cara, a Vivo não decidiu nada, Alguma pessoa lá dentro decidiu. Por isso que cultura é algo tão intangível e tão interessante, porque a gente tem que criar algo que vira uma crença compartilhada entre todas as pessoas que trabalham ali, entre todos os clientes, que passa a criar sentido de algo que é intangível. Porque não existe a Vivo, não existe essa empresa. Existe um prédio, que tem pessoas que trabalham para algo. Você consegue entender esse conceito? Por isso que definir cultura é tão importante. Por isso que eu não gosto da ideia, nunca faço com os pacientes escrever o próprio propósito de vida.
Porque eu acho que o ser humano ele consegue segurar verdades mais complexas do que isso. O propósito não tem que estar numa frase pronta, mas da empresa precisa. Porque se eu deixo muito solto da empresa, eu não consigo botar 100, 200, 1000, 10 mil, 60 mil pessoas para acreditar na mesma coisa se ela não está bem escrita e bem clara. Tá? Seguimos. Aqui é o modelo do Frederic Laloux, tá? Que escreveu o Reinventando as Organizações, que foi feito baseado no Ken Wilber. Tá? O Ken Wilber é o fundador e inventor da psicologia integral. Tá? E aqui, o Frederic Laloux vai dizer o seguinte: a gente tem alguns modelos, tá, de organização. O vermelho é o modelo de comando e controle, tá, onde as máfias se organizam. Tá? Depois a gente tem o modelo de hierarquia, tá? Então igrejas tradicionais. Depois a gente tem o modelo laranja, que é o que persiste hoje nos nossos modelos organizacionais, que é o de alta competição, tá, nas grandes corporações, modelo extremamente competitivo. Depois a gente tem o modelo verde, tá, que é o modelo de cinemas woke, as empresas despertas, tá, que vai pensar em todos os stakeholders, que cultura é mais importante que estratégia, de empoderamento, mas que na verdade ele vai dizer que fica faltando algumas coisas, tá, nesse modelo. Ele é meio contraditório, porque ele é muito ideológico, ele fala que as pessoas são o centro, mas é óbvio que precisa dar dinheiro e às vezes negam isso. Tá? E aqui a gente tem como principal exemplo a Ben & Jerry's, que é uma empresa admirável. Tá? E depois a gente vai ter as organizações Teal, que é o nome dessa cor, e vai dar origem ao nome desse modelo que ele usa. A Patagônia é a empresa mais conhecida desse movimento, que são empresas que elas praticamente fazem uma autogestão. Tá? O CEO, o Frederic Laloux descreve, o CEO ele vai sentir para onde a organização quer ir. Elas se organizam sozinhas. Aqui no verde está o modelo Agile, o modelo Lean, que é onde cada um, os grupos se auto-organizando, mas não existe controle. Tá? Nas organizações Teal tudo acontece, tá? Meio que em self-management, tá? De autogestão. O propósito ele vai evoluindo. Quanto mais crises elas pegam, parece que mais fortes elas ficam. E elas têm um propósito que é muito, muito, muito verdadeiro. Tá? Então o nosso objetivo, por óbvio, como organização, tem que estar sempre como consultor, sempre olhando para como que eu posso aproximar de uma organização Teal, mas entendendo que a realidade não é essa, para a maioria das organizações. Aqui, esse é o framework que eu mais gosto de usar, porque eu gosto de frameworks muito simples. Tá? Muitos de vocês já viram o TED Talk do Simon Sinek. Para quem não viu, eu super recomendo, e acho que uma grande recomendação que eu tenho é coloquem TED Talks no Google, vai na página e olha os 20 TED Talks mais vistos de todos os tempos, os 30, os 40. Porque são os maiores pensadores do mundo, contando todas as suas teorias em vídeos de menos de 20 minutos. São de 5, outros de 10, a maioria de 15, alguns de 20 minutos. Tá? Não é diferente com o Simon Sinek. Ele vai falar que a ideia do Golden Circle é que as empresas que prosperam, elas têm um porquê muito forte. Tá? Que esse é o grande diferencial delas. Então a empresa tem que ter um why, que é um propósito muito forte. Depois tem o how, que é o como, que é os valores dela. Tá? E depois tem o what, né, que é o que ela faz, muito claro. Tá? Então, o que é cultura? Cultura é isso. Cultura é a junção do porquê que eu faço, com como eu faço, com a clareza do que eu faço. Quando eu comecei esse trabalho de manual de cultura, eu não entrava no quê. Porque eu achava, eu sou consultor dessa empresa, quem sou eu para dizer o que ela faz? Né? Mas fui me dando conta, quanto mais complexos vão ficando os trabalhos, quanto mais startup ou quanto mais diverso é o portfólio daquela empresa, não é tão simples explicar o que a empresa faz. Tá? E muitas vezes os funcionários, os colaboradores não conseguem explicar para seus pais, para seus avós, né? Às vezes até para suas esposas ou maridos, o que eles fazem no trabalho, o que a empresa faz, qual é o entregável final. Então tu precisa ter esses três. De maneira bem clara para unir as pessoas e para todo mundo virar embaixadores da tua marca, da tua empresa, tá? E ajudar a criar uma crença compartilhada harmônica. Tá? E a grande pergunta é qual que é a cultura daquela empresa que tu vai ajudar a construir? Porque não existe cultura certa e cultura errada. O que existe, acontece muito, é falta de clareza e de harmonia. Tá? Me parece sempre que a cultura vem de cima, eu sempre desenho cultura com os sócios principais da empresa e depois a gente cascateia isso para o resto da empresa. Tá? A cultura vem sempre de cima. Essa é uma percepção minha, tá? Porque se eu tenho uma empresa onde tem vários colaboradores que não estão aderentes à minha visão de cultura, troco esses colaboradores, né? Não vou me adequar a isso. Tá? Sendo bem pragmático aqui, não querendo ser nem um pouco ideológico. O RH ele tem uma conotação negativa por conceito histórico. O RH ele surge então na época da Revolução Industrial para controlar o quanto que as pessoas estavam trabalhando, quantas faltas tinham, as pessoas eram tratadas como máquinas, tá? Em recursos humanos. Aos poucos o RH foi ganhando uma importância maior, mas faz muito pouco tempo que virou algo estratégico. Tá? Então tem poucos profissionais de RH que são muito bons e muito qualificados, porque isso criou um ciclo vicioso, né? Onde os profissionais de RH, então o diretor de RH era o pior salário entre os diretores, gerente de RH o pior salário e assim sucessivamente.
Tá? Então, não atraía boas pessoas, não tinha um bom holofote e não tinha autonomia para criar coisas. Tem culpa dos dois lados, principalmente das empresas, mas também os RHs entendiam um pouco do negócio em si. Então, na hora da comunicação, não dava match. Tanto é que grandes pessoas, grandes diretores de RH hoje em dia, não fizeram uma carreira no RH como um todo, fizeram a transição. Eram pessoas do business que mudaram para RH porque gostavam muito de pessoas. Tá? Tem uma teoria, não está acontecendo muito, mas que no futuro vai mudar tanto que os diretores de RH muitas vezes vão ser cotados para virarem os CEOs das empresas. Tá? Na reserva, eu sou muito fã do Rony Meisler. Tá? O Rony Meisler transformou a reserva em empresa B. Ele que trouxe o capitalismo consciente para o Brasil. Ele foi presidente do capitalismo consciente por bastante tempo no Brasil. E lá na reserva eles mudaram o nome de recursos humanos para fontes humanas. E todo mundo chama de FH lá dentro. É a única empresa que eu já vi que mudou o nome de recursos humanos e pegou. E deu certo. Várias empresas mudam o nome. Área de gente, área de talent, gente, gestão e cultura, área de people. Mas geralmente acabam chamando de RH. Tá? E lá, como virou FH, conseguiram fazer essa mudança. Tá? Quando eu entro numa organização, quais são os processos que eu vou olhar? Posso dividir em 3 grandes pilares. Tá? Cultura. Então, cultura vai ter manual de cultura. Eu gosto geralmente de começar por aqui. Tá? A cultura está definida e está comunicada claramente. Tá? Assim, qual é, a gente vai definir com os sócios e comunicar ela de maneira clara. O outro é a avaliação de performance. Como que os colaboradores estão performando individualmente segundo a tua cultura. A gente vai usar os princípios da cultura, os valores ali estabelecidos para analisar e fazer a avaliação de performance. Eu gosto de fazer semestral. Pesquisa de clima, quão felizes estão os teus colaboradores, as pessoas que trabalham contigo. Tá? E pesquisa de cultura. Depois de definida a cultura, agora é a hora de precisar testá-la. Quanto os colaboradores acham que essa cultura realmente está acontecendo na prática. As pesquisas são sempre feitas de maneira anônima, por óbvio. Tá? Depois tem a parte de performance. Tá? Criação de modelo de gestão. Tá? Os OKRs são hoje a principal forma de fazer isso, a mais simplificada, a mais em alta no mercado. Então, longe de ser uma grande inovação, mas a ideia dos OKRs é medir o que realmente importa. Tá? Inclusive, esse é o subtítulo do livro, dos OKRs do John Doerr. Né? A ideia dos OKRs é conectar a base ao bottom line, ao resultado final da empresa e ao propósito. Então, ter clareza aquele funcionário que está na base dessa empresa, uma empresa de 1000 funcionários, como que o que ela faz no dia a dia, na verdade, está conectado com o resultado final dessa empresa e está conectado, 5, quanto essa empresa vai dar de lucro e quanto ela vai dar de resultado. E eu começo a me sentir parte de algo maior e aumento minha felicidade e aumento minha performance. Compensação variável e bônus, essa deve ser a parte que as pessoas mais estranham, como cultura e felicidade entrar, mas não tem como a gente não falar de dinheiro. Tá? Que era algo importante, trabalhando para conseguir dinheiro e precisa estar coerente. Eu dei o exemplo, então, do BTG e da Natura. O modelo de bônus precisa ser coerente com o meu discurso precisa ser coerente com a prática. Essa é a ideia desse processo de harmonização cultural. O modelo de partnership está dando oportunidade para as pessoas que trabalham contigo virarem teus sócios, senão como é que está exigindo que elas performem tão forte como se elas fossem donas, né? Eu ridicularizo um pouco essa ideia dos sócios que falam, não, tem que ter atitude de dono, mas não tem chance de tu virar sócio dessa empresa. Porra, como é que vai fazer isso? Então, dentro de pessoas, que é o terceiro pilar, tu tem o processo de recrutamento, que tu deve usar, que está definido no manual de cultura para recrutar. As pessoas normalmente são contratadas por hard skills, nossas expertises técnicas, e são demitidas por soft skills. E o foco aqui é não cometer esse erro. O onboarding, que é a entrada das pessoas na empresa e como que elas pegam a cultura de maneira mais rápida possível. E eu gosto de fazer onboarding trazendo a proximidade da alta liderança. Então, do simbolismo que tem quando o CEO tira um tempo dele para, de fato, estar conversando com as pessoas que entraram na empresa. Tá? Organograma, cara, sempre tem que manter atualizado desde o primeiro dia da empresa. Tem 3 pessoas, tá bom, tá aqui o organograma, quem responde para quem. E treinamento. Eu tanto faço treinamentos em empresas grandes, ou pequenas também, mas também você monta o modelo de treinamento que essa empresa vai usar. Então, vai ter treinamento de quanto em quanto tempo, quem que vai ser chamado, como que vai ser feito, vai ter uma pesquisa. Para cada empresa vai ser diferente esse modelo de treinamento. Tá? Agora, alguns desses tópicos eu decidi entrar mais em detalhe com vocês. Tá? Então, vamos lá. Manual de cultura, tá? Conhecido em inglês como Culture Deck. Tá? A coisa mais importante para definir é o propósito, tá? Porque às vezes se chama de missão. Tá? Eu acho que o nome correto é propósito. Se a empresa for uma holding, tá? Cada empresa subsidiária, a empresa embaixo dessa holding, tem que ter a sua missão, daí sim a palavra missão. Tá? E essa missão vai ser como tangibilizam o propósito com os seus produtos. Tá? Então, vai ter um propósito que é mais amplo da holding, porque todos os produtos da holding têm que estar conectados com esse propósito. Se tem várias empresas, vai ter uma missão ali. E sempre é uma frase, tá? Um propósito curta. Tá? Uma frase tipo, conectando talentos a oportunidades. Tá? Esse era o propósito da CRIA, que eu ajudei a desenhar.
que é uma empresa de educação. Então é sempre algo curto. Depois vem princípios e valores. Aqui eu gosto dos dois nomes, né? Que é o como, né? É o nosso how. Aqui eu acho que o número mais adequado para a gente trabalhar é 6 princípios. Tá? Então a questão técnica é que com 6 princípios eu consigo dividir em 3 de soft skills e 3 de hard skills. E depois na hora de eu colocar, por exemplo, uma matriz 9-box para medir essas pessoas, com o eixo X sendo de pessoas, e o eixo X sendo de hard skills e o eixo Y de soft skills, nunca lembro qual que é o X, qual que é o Y, não importa. Um sendo de hard skills e outro sendo de soft skills, eu consigo posicionar as pessoas e entender onde elas estão indo melhor ou pior. E 6 eu acho um bom número. Teve empresas que eu desenhei com 4, mas o bom de separar é que eu consigo fazer a matriz melhor. Quando começa a ser muito, 8, 10, cara, ninguém vai decorar isso. Tá? E eu gosto mais quando é um nome só, por exemplo, velocidade, do que quando é um nome composto. É mais difícil de decorar. Tá? Quando a gente pensa em cultura, aqui a simplicidade é o máximo da sofisticação. Tá? A gente quer que seja simples, fácil das pessoas memorizarem, as pessoas sentirem que realmente representem o que aquela empresa tem de essência. Clareza do what. Então, em uma frase, o que faz essa empresa? O conceito aqui eu consegui explicar para minha avó. Aquela famosa ponto do Einstein, né? Se tu não consegue explicar para tua avó, é porque tu não entendeu a tua própria teoria. Tá? Então, tem que conseguir simplificar. Algumas coisas opcionais que vai ter em alguns manuais de cultura é linha do tempo, ou manifesto, que normalmente é assinado pelo CEO, ou pelo founder ou founders. Tá? Ou vai ser só o nome da empresa, que é um texto mesmo, que é para ser um texto mais emocionante. Tá? E a linha do tempo vai contar um pouquinho da história dessa empresa. O manual de cultura tem que ser um equilíbrio entre o descritivo, ele descreve o que acontece, e o inspiracional, como se fosse um elástico. Ele não pode ser muito descritivo, porque ele não está me ajudando a crescer, e nem demasiadamente aspiracional, senão ele vira esquizofrênico, né? Ele está falando coisas que não acontecem na realidade, e isso tem um efeito rebote na felicidade dos funcionários. Avaliação de performance. Tá? Eu gosto de fazer semestral, 360, isso é, tu vai avaliar, vai se autoavaliar, avaliar o gestor, teus geridos que estão embaixo de ti, teus pares, e se tu fizer a avaliação de cultura junto, tu avalia a empresa também. Tá? E tu vai avaliar pelos princípios, tá, usados no manual de cultura, aqueles 6 que a gente estava falando. Isso vai ser usado para tudo na empresa, para cultura, para promoção, para aumentos, bônus, convite para virar sócio. Depois de feito, isso aqui deve ser calibrado pelo gestor, né, as notas, tem que ser calibrado pelo gestor, RH, e às vezes é criado um comitê de calibragem, tá, entre os pares. Um processo um pouco mais complexo, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, estou tentando dar uma visão geral para vocês. Em uma hora é meio difícil explicar toda a teoria de como montar a cultura. Tá? Mas assim, às vezes você monta um comitê de calibragem, mais empresas maiores, mais tradicionais, eu não monto geralmente em startups. Tá? Tu monta uma 9-box, como eu estava falando antes, para entender onde as se colocam depois da avaliação de performance, e tem que ser feito um feedback, feito pelo gestor, explicando a nota e por que daquela nota, e um plano de desenvolvimento individual, tá? Que normalmente vai trabalhar um aspecto positivo, uma força que eu quero fortalecer ainda mais, e uma fraqueza, com algumas atividades que vão ter que ser revistas, vão ter data limite para ser entregues e tudo mais. Então, essa gestão, ensinar esses gestores a serem líderes de fato. Não focar aqui só nas fraquezas, mas também nas forças das pessoas. Uma ideia clássica da psicologia positiva, né? Pensar nas forças de caráter ou nas qualidades, que hoje senso comum nos negócios, que no passado se errava muito, fazia as pessoas focarem em que elas eram ruins. E hoje, óbvio, eu tenho que melhorar os gaps que são muito ruins mesmo, mas principalmente focar naquilo que eu sou muito bom. Pesquisa de cultura. Eu já falei ali no slide anterior um pouquinho, né? A cultura ela vem de cima, definida pelos sócios, mas depois tem que existir uma pesquisa de cultura, medindo quando as pessoas estão vendo isso na prática, tanto o teu why, teu propósito, teu how, teu como, teus princípios, teu what, que é o que vocês fazem de fato, quando tu vê isso acontecendo na realidade. Aí depois com isso vai ser feito planos baseados nas notas da avaliação de cultura, da pesquisa de cultura, que mudanças que eu tenho que fazer estratégicas dentro da minha organização para melhorar esses gaps, que as trincheiras que as pessoas que estão lá no dia a dia estão me dando, tá? Como indicativo. Aqui um exemplo de pesquisa de clima, tá? Conhecido também como NPS. Para quem não sabe, Net Promoting Score é o modelo que se mede, é o modelo global mais usado para medir satisfação de cliente. Tá? Então o modelo funciona da seguinte maneira: quem vota 9 e 10 é promotor, tá? Quem vota 7 e 8 é neutro, e quem vota 6 para baixo é detrator. E a nota final do teu NPS, tá, é porcentagem de promotor menos porcentagem de detrator. Então vai de 100 a menos 100. Tá? Então ali, tá, na tabelinha abaixo, tá de 7,6 a 100 a zona de excelência, de 51 a 75 a zona de qualidade, de 1 a 50 de aperfeiçoamento e abaixo de 0 a zona crítica. Tá? Para transformar o NPS, tá, em eNPS, tá, porque o NPS recomendaria nossos serviços, tá? Ou até usar também voltaria a comprar conosco.
Tá? Algum desses dois é usado para o Net Promoter Score, às vezes os dois. ENPS, esse E quer dizer Employees. Então é Employees Net Promoting Score. Vulgo, quão feliz estão os teus colaboradores. Eu não gosto da pergunta o quão feliz você está. Tá? Porque eu não acho que cabe à empresa ficar definido o quão feliz a pessoa está, ficar medindo exatamente isso. Tá? Tem coisas que a empresa tem que fazer para garantir o mínimo. Isso é um conceito que se usa muito na política hoje em dia para discutir felicidade. Nos papers no Botão foram sobre políticas públicas de felicidade. Tá? Então, assim, hoje em dia é visto de maneira moderna como o último dos direitos humanos sendo o direito à felicidade. Tá? O que isso quer dizer? Não é que o Estado ele quer garantir que todo mundo seja feliz. Isso seria a tirania da felicidade. O Estado ele tem que garantir o direito à felicidade, a condição, as condições básicas para aquela pessoa ser feliz. A mesma coisa acontece numa organização. A organização não tem que garantir que todo mundo seja feliz. Isso é a tirania da felicidade. Ela tem que garantir as condições básicas para que todo mundo possa ser feliz. E aqui eu dei um exemplo, para cada empresa vai fazer uma pesquisa de clima um pouco diferente, mas aqui eu botei 6 perguntas que eu gosto. Então, tu vê o teu gestor como líder exemplar, de 0 a 10. Desenvolvimento profissional, sente que está se desenvolvendo profissionalmente, recomendaria os nossos serviços, recomendaria trabalhar aqui, com um amigo ou familiar, se conecta com, com os propósitos e princípios, que era da cidade que foi uma empresa que eu trabalhei, mas seria da empresa, tá? E sente seu trabalho ajudando a empresa a alcançar seus objetivos. E aí depois tu monta nessa lógica aqui de cada uma das perguntas, soma todos os colaboradores, porcentagem de promotor, menos porcentagem de detrator, número final. Tá? Pesquisa de clima. Que exemplos, aqui é uma loucura, exemplos do que dá para fazer. Tá? Aqui eu entrei muito em detalhe, não precisava, mas anyway, vamos embora. Aqui tu pode fazer da liderança, tá? Tem que ter mais de um certo número de pessoas, tá? Então aqui nesse caso foi 4, 4 ou 5 integrantes tu consegue abrir para não perder a confidencialidade. Se é menos de 4 pessoas fica meio fácil descobrir quem é que votou no que. Acima de 4 ok, tu consegue ver do líder, aqui apareceria o nome do líder, tá? Então é um líder que tem mais colaboradores embaixo, esse aqui tem 11 pessoas embaixo, tá? Então ele tem 11 pessoas embaixo, dessas 11 foram 44 respostas, 33 foram de promotores, tá? As outras 11 foram neutros, nenhum detrator, tá? Nota final 75. E daí eu vejo aonde que estão embaixo de quais lideranças estão os colaboradores mais felizes. E daí eu vou ter que entender se os colaboradores estão mais tristes, se deve à área específica, se deve àquela gestão daquele gestor, tá? E aqui nesse caso eu fazia, por exemplo, se o cara era diretor da área comercial, não entrava só os diretos dele. Poderia, se tivesse mais de 4 diretos, quebrar os 4 diretos dele, ou os 8 diretos dele, mas toda a área comercial. Porque o meu entendimento é que o diretor da área comercial ele não é responsável só pelos diretos dele. Ele é responsável pela felicidade de todo mundo naquela área. Tá? Todo mundo que está embaixo dele. Então o CEO era cobrado pela felicidade de todos os colaboradores. E aqui tu pega uns números, tu pega uns gráficos que são interessantes, ó, dentro dessa empresa. É a mesma empresa, tá? Essa conta quebrada em 12 meses e outra tá quebrado de 3 em 3 meses. Então tu tem uma clara tendência de queda, que ela é natural. Isso aqui é os meses de casa, tá? Então quando a pessoa entra, ela tá tende a botar 74 de NPS, tá? Mas no final de um ano tá 36. Tá? Ou olha aqui, de 60 tá indo para 8. Tá? É uma queda muito brusca. Então o que deveria ser feito aqui nessa empresa específica? A gente gostaria de baixar esse daqui para uns 40, tá? Ou 50, e descer até no máximo uns 30. Tá? Como é que tem que fazer isso? Primeiro entender quais são as dores que está caindo tanto, e o outro é na hora da contratação, tá? Tu falar dos problemas e desafios que vai ter. Porque às vezes algo que é muito ruim é quando tu vai contratar um colaborador na hora de recrutamento, só falar as coisas boas da empresa e não preparar aquela pessoa para o desafio de fato que ela vai enfrentar. Tá? Quando tu gera dados, como esse que eu estava mostrando, a ideia é que sejam poucos dados, mas dados muito precisos. Tá? Não precisa de muito dado, tem que entender o porquê daquele dado. Muito dado bagunçado é pior que poucos dados com clareza. Tá? Não, se for apresentar um dia, imagino que alguns de vocês trabalhem em RHs ou sejam consultores de empresas, nunca chega para um CEO e apresenta um monte de dados. Apresenta poucos dados, do porquê daqueles dados, qual que é a tua conclusão deles de uma análise. Tá? Dado por dado não serve para nada. Lembre-se do princípio da simplicidade. Tá? Aqui, um modelinho simples de... Não é nenhum modelo de partnership isso, né? É algumas perguntas, né, sobre o modelo de partnership. Os colaboradores, eles têm a oportunidade de virar sócio na tua empresa? Como tu pode esperar dos funcionários que eles atuem como espírito de dono se eles não são donos, não tem nenhuma chance de virarem donos? Se tu fala para eles que eles podem virar donos, como que é essa estratégia? Tu só fala da boca para fora ou tu realmente montou um modelo? Seja de stock option, tem modelo de vesting, quanto tempo que tu vai investir essas ações, modelo de dívida, modelo de prêmio. Quem é convidado? Quando? Quais as regras? Quando que isso é comunicado interna e externamente no mercado? Então, essas são algumas das coisas que quando me contratam para desenhar modelo de partnership, porque às vezes me contratam para desenhar só um desses módulos, tá? Ou um ou dois, ou um projeto mais completo.
São perguntas que eu ajudo a responder, depois a gente envia para o jurídico as nossas decisões. Às vezes o jurídico tem que ser especializado nisso, às vezes é externo à empresa para fazer os contratos, mas eu já penso toda a comunicação, gestão de tudo isso dentro da empresa, precisam serem tratadas como sócios, comunicar bem isso, modelo de transparência. Embora eu respeite a cultura de todas as empresas, eu sempre vou argumentar e tender para um modelo mais transparente. Aqui a gente entra em modelos de gestão, no começo de falar sobre OKRs. Para mim tem 3 perguntas que todo gestor deveria responder. Ter na ponta da língua sobre cada um dos seus geridos, cada um dos seus diretos. Primeiro ponto, é como está o trabalho, o entregável, a performance. E para mim tem 3 respostas aqui. Abaixo da expectativa, e pensando em demitir ou dar um feedback muito negativo. Dentro da expectativa, está bem fluindo, ou acima da expectativa, estou pensando em promover, estou pensando em que desafios para manter essa pessoa entretida aqui dentro, porque se eu perder ele, é difícil trazer alguém técnico nesse valor, impossível praticamente, vai ferrar a minha operação, tá? Então como que eu mantenho esse cara que está acima da expectativa? O segundo é, quem é ele como profissional? O que ele sonha? Ele quer virar sócio dessa empresa? Ele quer fazer mestrado nos Estados Unidos? O que ele quer fazer? Ele é mais drivado para dinheiro? O que ele quer da vida dele? Porque parece que como empresa, o gestor deve ajudar aquela pessoa, mesmo que o futuro dela não seja dentro da tua companhia. Porque quando eu ajudo a pessoa a encontrar o emprego que ela realmente quer, a conectar, a ser trampolim dela na vida dela, ela vai ser grata pro resto da vida para aquela empresa. E não tem nada melhor pro teu employer branding do que pessoas que já passaram por ali falando muito bem da tua empresa. Em termos pessoais, o gestor tem que saber minimamente como está a vida da pessoa. É o melhor ano da vida, a mãe está com câncer, a pessoa está doente. O que está acontecendo naquele momento na vida pessoal? Porque a performance muda e é preciso ter uma certa compreensão disso. O entendimento aqui tem que ser que é uma via de mão dupla. É uma responsabilidade compartilhada entre líder e liderado. E quando o líder se vulnerabiliza, ele aumenta a possibilidade da pessoa também se sentir confortável de se vulnerabilizar também. Lembrando que vulnerabilidade é muito diferente de vitimismo. Vulnerabilidade, então, para Brené Brown, vai ser sinônimo de coragem, onde eu falo dos meus problemas, mas também falo das minhas forças e do lugar de autorresponsabilidade. De ter coragem, eu sei que eu tenho que resolver, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sou perfeito e esse é o caminho e eu estou aberto a sugestões. Então, aqui está o livro que eu falei, Measure What Matters, ele tem em português esse livro, acho que é Meça o que realmente importa, ou Meça o que importa. Então, o modelo de gestão de OKR, ele tem que ajudar a direcionar a empresa para o lugar certo, a medir só o que realmente importa e dar até mais liberdade para os colaboradores. Ele não pode ser mais um método de comando e controle que trava, que engessa a operação. Ele deve, na verdade, inclusive, aumentar a felicidade, a transparência e o sentimento de propósito. Eu gosto de entender ele com o equilíbrio desses 2 livros, tanto do John Doerr, que é o livro central, o pensador central dessa metodologia, quanto do livro da Netflix, que não usa OKRs, para mostrar que dá para ser super rápido, super veloz, super eficiente, sem ter uma metodologia tão clara. Acho que não é nenhum extremo de seguir o OKR ao fio e ao cabo, com perfeição, e nem ser tão solto como a Netflix, que exige uma cultura muito, muito, muito de alta performance. Mas em algum lugar, no meio desse espectro, estaria o melhor modelo de gestão, e cada empresa vai estar num local diferente dentro desse espectro. A ideia, então, é que ele gasta as pessoas da base, é o resultado final da companhia, é o bottom line, e é o propósito da empresa, como eu já falei anteriormente. Então, um bom líder deve usar os OKRs para inspirar e não aumentar comando e controle. Quando a gente pensa na empresa como um todo, o objetivo dos OKRs, o objetivo ele é sempre inspirador, e os Key Results eles são sempre mensuráveis e claros. Então, o objetivo da empresa como um todo é o propósito dela. E os KPIs, me parece que eles sempre devem ser 4 numa empresa. Tem exceção, mas assim, basicamente falando. Um que é de receita, quanto eu estou gerando de caixa. Eu posso usar caixa, receita, pode ser diferente, geralmente usa receita bruta. O outro, que é de lucro. Quando eu estou gerando de lucro, geralmente vai usar receita bruta, daí ou EBITDA ou lucro líquido, um dos dois. Não os dois, um dos dois. Depois, o quão feliz o meu consumidor final tá. Se eu estiver ganhando dinheiro, bem, mas o meu consumidor estiver infeliz, ano que vem ele vai comprar de novo, ou no mês que vem. Então, Net Promoting Score. E o quão feliz estão as minhas pessoas dentro. Eu estou dando dinheiro, mas eu estou entregando um produto bom pro meu consumidor, mas todo mundo aqui dentro está infeliz, daqui a pouco a galera vai começar a sair e a minha operação vai começar a ferrar. Então, quanto feliz estão meus colaboradores. Quanto dinheiro eu estou gerando, quanto lucro eu estou dando, quão feliz está meu consumidor final e quanto feliz estão as pessoas que trabalham aqui dentro. E daí cada área vai ter que ter seus objetivos inspiradores e seus KPIs claros e mensuráveis. Eu diria que o ideal é 3 por área, mas pode ser até 5 no máximo. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Aqui tem um fluxo
Eu gosto desse modelo de sinaleira, bem clássico de empresa, né? Então, se está acima da meta é verde, o amarelo geralmente é usado no desvio de 10% abaixo da meta, de 15%, cada empresa vai definir a sua. Então, está de 1 aqui, 0,1 a 15% abaixo da meta vai ser amarelo, depois vira vermelho. Fica de fácil clareza. Tem um monte de plataforma que usa isso, aqui está só um modelinho em Excel. Tá? E aqui está o TED Talk do John Doerr, que ele vai explicar isso um pouquinho. É um pouquinho curto demais, acho que é 8 minutos o TED Talk. Não explica a teoria como um todo, mas tem outros vídeos no YouTube também explicando, e montes de artigos. Aqui está um modelo, isso aqui é da Start.io. Tá? O propósito da Start.io que eu ajudei a montar, o manual de cultura deles, inclusive, é geração de riqueza compartilhada por meio de construção de marca. Percebe esse propósito acontece porque é geração de riqueza compartilhada por meio de construção de marca. Olha a coragem desse propósito que diz, eu quero fazer dinheiro, então meu propósito é gerar riqueza, só que eu quero gerar compartilhada. Eles são uma empresa B2B, então eu quero que as marcas que eu atendo, meus clientes, também gerem riqueza, que eu ajude eles a ficarem mais ricos, e eles têm um modelo de partnership, então que meus funcionários possam ficar sócios dessa empresa e ficar ricos também. Eu quero pagar bem, dar bons bônus e transformar em sócios os melhores funcionários. Geração de riqueza compartilhada, mas assim, baseado no quê? Em construção de marca. Tá? Geração de riqueza compartilhada por meio de construção de marca. Eles são uma empresa, eles são uma brand tech, né? Uma empresa que cria marcas usando tecnologia. Tá? Tem a área comercial deles. Tá? Qual é o objetivo da área comercial? Gerar riqueza compartilhada, encantando clientes e impressionando os leads. O objetivo sempre tem que ser algo inspirador. Tá? E daí, os key results. Aí que está na sinaleira ali. 430 leads qualificados, 5.740 ticket médio, 50 clientes recorrentes, assim por diante. Tá? Aqui na área de criação deles, só para dar mais um exemplo. Tá? Objetivo, carregar na nossa rotina de produção a essência da nossa cultura. Tá? E daí os KPIs. 4.0 na qualidade, 4.0 padronização, e assim por diante. 120% de tempo, 120% da pesquisa de qualidade. Deve ser. Não lembro do que é esse CSAT. Bom, aqui a gente tem modelo de bônus que a gente estava falando antes. Então, quando a gente vai desenhar bônus numa empresa, primeiro é que ele tem que estar atrelado à sua cultura, tá? A cultura daquela organização. Tá? E, basicamente, ele tem que estar atrelado no modelo ideal, tem que trazer para o real. No primeiro ano, às vezes, não conseguir fazer dessa forma. A avaliação de performance individual daquela pessoa, os resultados da empresa como um todo e da área daquela empresa. Tá? Então, cara, eu estou indo bem, a minha área está indo bem e a empresa como um todo está indo bem. Tá? Na verdade, seria o contrário que eu poderia falar, né? Primeiro, a empresa vai ter que ter os gatilhos macro. Tá? Então, tá aqui embaixo. Tem os gatilhos para a holding. Se a holding bater menos de 70% de uma das 4 principais metas, tá? Ninguém ganha grana, por exemplo, ou das 2 metas financeiras. Depois vai para a unidade de negócios, tem unidade de negócio. Depois vai para a área específica, tá? Que também pode ter gatilhos. E depois vai para a avaliação de performance individual. Todas essas podem ter gatilhos, que se não bateu aquilo, essa pessoa não ganha bônus, ou aquela área não ganha bônus, ou até se a empresa não deu a receita e o lucro, já ninguém ganha bônus da empresa. Tá? Com isso, tu cria um modelo onde ele é misto. Isso é, eu tenho da empresa como um todo, então quero ajudar outras áreas, que é importante para o meu bolso, as outras áreas irem bem também, mas a minha tem que ir bem também, e eu tenho que ir bem como pessoa. Então, ninguém está me carregando, mas eu estou ajudando outras pessoas. Tá? O onboarding, eu já falei um pouquinho, né? Essa proximidade com a liderança. A ideia aqui é tirar a parte chata de RH. Cara, ninguém quer ficar sabendo no primeiro dia, cara, coisas como funciona o cartão de benefícios, como que entra no prédio, tipo, umas coisas que não são cool, não são legais, não motivam. Você monta um material criativo legal, tanto em design quanto em vídeo, como quiser, e manda para as pessoas. Tá? Depois tu cria um sistema de buddy, quem fundou isso foi o Google. Né? Monta um sistema de buddy, padrinho ou madrinha, que vai ter um par dessa pessoa, até pode ser de outra área, mas de preferência do mesmo gestor. Né? Onde esse buddy vai ficar responsável por tirar as dúvidas nos primeiros 1 mês, 2 meses, 3 meses dessa pessoa. Quando ela se sentir com vergonha, não sei como, sei lá, acesso o e-mail, ou como acesso o prédio, eu tô com uma dúvida XPTO. Tô com vergonha de perguntar pro meu chefe, tô com vergonha de perguntar pro RH, quem pergunta pro meu buddy? Tá? Ele tira essas minhas dúvidas. Tu cria os checkpoints com o gestor, tá? Para garantir que o gestor está dando a atenção devida, inclusive se ele é CLT no caso do Brasil, provavelmente vai estar tem 2 períodos de experiência de 45 dias, você vai querer desligar essa pessoa ainda no período de experiência, de preferência mais no final do primeiro, no final do segundo, mas dentro desses 90 dias, para não ter encargos trabalhistas. Tá? Dentro disso, e riscos trabalhistas. Se permitir uma pessoa dentro do período de experiência, ela não vai poder te processar, se for um caso muito bizarro. Tá? Aqui o gestor tem que ser mentor, não é papel do RH, né, ou do FH, vamos usar aqui, criar, ser mentor de todo mundo. Tá? O FH treina os gestores para eles serem líderes das suas pessoas. Porque senão tu vai criando um RH
um setor de gente gordo, muito grande, com muita gente. O que tu precisa é um setor enxuto que ensina esses gestores a eles serem inspiradores para as suas pessoas. Dentro do recrutamento, a gente vai ter que recrutar pessoas que estão realmente atreladas com a nossa cultura. Tá? Então, aqui vocês estão usando seus princípios para recrutar, caso contrário, para que eles servem? Tá? Na hora do recrutamento, tudo começa com o marketing, tá? Que é também chamado de employer branding. Tá? Na verdade, todo o marketing da tua empresa é um employer branding. Tá? As pessoas vão falar, atrair os melhores talentos é uma construção lenta e que todos os cuidados que tu tiver com os teus colaboradores vão, no final do dia, ir te ajudando a atrair as melhores pessoas. O mercado é muito redondo. A Greenhouse é a melhor plataforma do mundo para recrutamento, mas é muito cara. Tá? Então, geralmente, eu opto por algumas outras, mas tento usar a mesma metodologia da Greenhouse adaptada para outras. Só empresas internacionais têm grana de tech para usar a Greenhouse. Depois entra no processo de certificações. Tá? Então, assim, para algumas empresas vai ser muito importante, tá? Seja para ganhar pontos em ESG, por exemplo, no grupo Urca, eu ajudei eles a conseguir um Great Place to Work, que é um selo razoavelmente simples de se conseguir, e isso diminuiu os juros que o BTG cobrava deles, porque entrou no programa, ajudou a ganhar mais pontos dentro de ESG, dentro do BTG, não teve um impacto financeiro direto, tá? Ou a empresa virar carbono neutro, tá? Ou a empresa ter benefícios para os funcionários, seja de Gympass, seja Vitude, né? De Gympass acessa um monte de coisa, não só academia hoje em dia, a Vitude que acessa a terapia, fazem parte do capitalismo consciente, então a empresa paga um pouquinho por mês, recebe treinamento do capitalismo consciente, e o principal selo do mundo de impacto social, que é o Sistema B. Tá? É difícil de conseguir, eu admiro muito o pessoal do Sistema B, então tem uma admiração profunda, eu ajudei algumas empresas nesse processo aí. Então, para fechar, é óbvio que isso é só uma introdução ao tema, né? Não consegui, tentei dar um overview geral para vocês, não consegui ir muito profundo como eu gostaria, mas espero que tenha agregado para vocês. Para quem quiser ir mais profundo em algum desses temas, tanto no trabalho individual comigo, a gente pode marcar alguma sessão, tem alguns profissionais tanto de RH que tentam acelerar nisso, quanto executivos, consultoria para algumas empresas, treinamentos e palestras, tem 2 cursos online, estão gravados. A Sandra Cliff foi uma querida nos cursos online, super ajudou divulgando, e tem vários conteúdos meus nas plataformas, tem um monte de vídeo no YouTube, que é gratuito no Instagram, tem e-book no site, que é gratuito também. Então, se quiserem trocar uma ideia para saber qual desses produtos faz mais sentido para vocês, ou como você pode se aprofundar, ou dica de livro, qualquer coisa que vocês quiserem, me mandem no Insta, que eu tendo a ser bem bom de responder também. Busco ser bom em responder, eu juro. Me chamem, eu estou à disposição para isso. E era isso, assim, essa era a ideia do papo de hoje, e estou à disposição para ouvir vocês.